Você fez de tudo, se entregou, se importou mais do que devia, e mesmo assim foi deixado de lado, ignorado, esquecido. No começo você tentou entender, pensou que era algo em você, que talvez tivesse feito algo errado, que com um pouco mais de esforço poderia ter sido suficiente. Mas a verdade é cruel. Algumas pessoas só percebem o valor de algo quando perdem. E agora você está aqui, tentando juntar os cacos, tentando entender como alguém foi capaz de não te valorizar. Mas esse vídeo não é para você se lamentar. É para você se levantar. É para você entender que o verdadeiro arrependimento do outro não vem quando você implora, mas quando você se transforma. Aqui eu vou te mostrar 20 atitudes que vão fazer qualquer um se arrepender de não ter te valorizado. E não com gritos nem com vingança, mas com silêncio, presença e força. Essas atitudes têm base no estoicismo, uma filosofia milenar que já ajudou milhões a se reerguerem com dignidade, coragem e sabedoria. Respira fundo, porque o que começa hoje é a sua virada. Atitude 1. Aprenda a arte do silêncio, o impacto de não responder. Você já notou como o silêncio incomoda? Como ele grita na mente de quem está esperando uma resposta, um sinal, uma reação? Quando você opta pelo silêncio diante da rejeição, do desprezo ou da negligência, você está fazendo algo que pouquíssimos têm coragem de fazer: se manter digno. O silêncio não é covardia, é controle, é domínio. É uma declaração poderosa de que você não vai me tirar do meu eixo. A maioria das pessoas esperam sua resposta, sua cobrança, sua dor estampada nas redes sociais. Mas você não entrega nada. Você não implora, não grita, não rebate. Você apenas some. E nessa ausência de ruído, o outro começa a ouvir seus próprios fantasmas. Começa a se perguntar: será que eu exagerei? Será que ele não sente mais nada? Será que eu perdi para sempre? Esse tipo de dúvida é muito mais eficaz do que qualquer grito, e os estoicos sabiam disso. Epicteto ensinava: nós temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Leve isso ao extremo. Fale menos ainda. Escute sua paz e deixe o outro lidando com o vazio que você deixou. Atitude 2. Evolua em silêncio, mas faça barulho com os seus resultados. Você quer que alguém sinta sua falta? Que se arrependa. Não poste frases indiretas. Não faça stories provocativos. Não busque chamar atenção com exageros. Isso só denuncia que você ainda está preso. Quer causar impacto real? Evolua. Na surdina. No escuro. Quando ninguém está olhando. Treine. Leia. Medite. Estude. Cuide da sua aparência, da sua casa, da sua rotina. Acorde cedo. Faça o que você prometeu a si mesmo. E aos poucos o mundo começa a notar. Seu olhar muda, sua postura muda, sua energia muda. E mesmo que você não diga uma palavra, seus resultados vão ecoar. Eu não sou mais aquela pessoa que você deixou para trás. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente daquele que causou o mal. E a diferença mais gritante é quando você se transforma completamente, enquanto o outro continua o mesmo. A evolução assusta, machuca e gera uma dúvida brutal. Será que eu deixei escapar a melhor versão daquela pessoa? Atitude 3. Domine as emoções ao invés de ser dominado por elas. A maioria das pessoas age no impulso. Terminam um relacionamento, são rejeitadas ou desvalorizadas. E imediatamente caem na armadilha do ego ferido. Choram, imploram, tentam explicar, tentam convencer. Isso não causa arrependimento. Isso só valida a decisão do outro. O que causa arrependimento de verdade é a calma inesperada, a ausência de drama, o olhar firme, a postura serena. Quando você domina suas emoções, em vez de ser um escravo delas, você prova que sua paz vale mais do que a aprovação de quem te desvalorizou. Os estoicos viam as emoções como visitantes. Elas chegam, te tocam e depois se vão, se você souber observá-las sem se fundir com elas. Sêneca dizia: o maior poder está em manter a calma.
E se você mantiver a calma quando o esperado era o caos, o outro começa a questionar a própria decisão. Começa a sentir que subestimou sua força. E isso, amigo, causa um tipo de arrependimento que não se resolve com "me desculpa". Atitude 4. Aprimore seu corpo, sua mente e sua rotina. Quer que alguém que não te valorizou sinta o peso do que perdeu? Se torne alguém que você mesmo admire. Trabalhe em si como se você fosse uma obra de arte. E porque nada gera mais arrependimento do que ver alguém que foi desprezado se tornando mais atraente, mais calmo, mais interessante, mais magnético. E não é sobre beleza física, é sobre vitalidade, presença, postura. É sobre a forma como você caminha, olha, fala e vive. Quando o outro te ver, ao vivo ou nas redes, e sentir que há algo de diferente, algo mais leve, mais firme, mais refinado, isso entra como um golpe sutil, mas certeiro. Os estoicos acreditavam que cuidar do corpo e da mente era um ato de respeito à própria existência. Trate seu corpo como um servo e sua mente como o rei, dizia Epicteto. E se o seu corpo, sua mente e sua rotina se alinham, você vira um farol, um lembrete constante de que quem não te valorizou desperdiçou algo precioso, algo que agora brilha mais do que nunca. Atitude 5. Foque no que está sob seu controle e esqueça o resto. Essa é a essência do estoicismo, a grande virada de chave. Você não tem controle sobre o que o outro sente, sobre o que o outro faz, nem sobre o que o outro perdeu por não te enxergar. Mas você tem total controle sobre o que você vai fazer com isso. Vai se afundar na dor? Ou vai usar essa dor como combustível? Vai ficar tentando entender o porquê do desprezo? Ou vai transformar o desprezo em força? Você decide. Quando você para de tentar influenciar o externo e mergulha no interno, você se fortalece. Você ganha poder. Porque agora você está agindo com base em você, não no outro. Marco Aurélio repetia diariamente a si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. E ao se focar em si, você se torna inatingível. O outro pode até se aproximar, pode até tentar voltar, mas ele não te tem mais como antes, porque agora você está centrado. E isso assusta, isso atrai, isso arrepende. Atitude 6. Torne-se raro, e o arrependimento será inevitável. A verdade é dura. Enquanto você se comportar como todo mundo, será tratado como qualquer um. E a maioria das pessoas diante da rejeição faz o mesmo. Implora, corre atrás, se humilha, tenta provar que vale a pena. Mas o estoico age de forma inversa. Ele não corre, ele caminha. Ele não se joga, ele se recolhe. Ele não se desespera, ele se reinventa. Raridade não é sobre aparência, é sobre postura. É sobre serenidade em meio ao caos. É sobre saber o próprio valor sem precisar gritar. Quando você se torna raro, você naturalmente se afasta da multidão. E é justamente aí que o arrependimento começa a nascer no outro. Porque aquilo que é raro não está disponível para qualquer um. Não está à mercê de quem não soube cuidar. E quando a pessoa que te perdeu percebe que você se tornou inacessível, que você já não está mais onde te deixaram, ela não sente apenas saudade. Ela sente vergonha. Ela sente culpa. Ela sente a ausência de algo que só você oferecia e que ela tratou como comum. Marco Aurélio dizia: seja como o rochedo contra o qual as ondas se arremessam. Ele permanece firme e as águas ao seu redor se acalmam. Se torne esse rochedo raro, estável, inquebrável. E verá, o arrependimento virá com força, porque o que é raro é sempre lembrado, mesmo depois de muito tempo. Atitude 7. Seja imperturbável como um rochedo diante da tempestade. Sabe o que realmente desarma alguém que te subestimou? Sua ausência de reação, sua tranquilidade, sua paz. A pessoa esperava que você chorasse, que entrasse em colapso, que ligasse, insistisse, suplicasse. Mas você não fez nada disso. Você respirou fundo. Você ficou em silêncio. Você caminhou devagar, mas nunca para trás. Isso desestrutura.
O estoico não reage como os outros. Ele não faz escândalo. Ele não cria alarde. Ele simplesmente é firme, tranquilo, estável, inexplicavelmente sereno, mesmo quando tudo parece ter ruído ao redor. E quando você demonstra esse tipo de presença, essa força silenciosa, você envia uma mensagem clara ao universo. Eu não preciso de ninguém para ser inteiro. A pessoa que te deixou, ao ver que não abalou sua estrutura, começa a se perguntar se realmente te conhecia. E aí o arrependimento aparece. Será que perdi alguém muito mais forte do que eu imaginava? Atitude 8. Cultive uma vida que você ama. E não precisa exibir. A felicidade real não precisa de testemunhas. Ela não é medida por curtidas nem por reações. E o mais doloroso para quem não te valorizou é perceber que você está vivendo melhor, sem precisar provar nada. Você pode estar em paz num café simples, num livro bem escolhido, numa caminhada leve ao entardecer. E essa tranquilidade silenciosa, esse brilho contido nos olhos, é muito mais impactante do que qualquer ostentação forçada. Epicteto ensinava: não busque que os eventos ocorram como deseja, mas deseje que ocorram como ocorrem, e sua vida fluirá bem. Ou seja, viva em harmonia com o que você tem e crie beleza na sua rotina, por menor que pareça. Quem te perdeu talvez esteja esperando uma queda. Mas ao ver você prosperando em sua simplicidade, sorrindo sem razão aparente, dormindo em paz, algo dentro dela começa a ruir. Porque ela percebe que não era sua fonte de felicidade. E isso é um golpe direto no ego. Atitude 9. Pratique o desapego. O que te deixou não te define. Você não é o que perdeu. Você é o que constrói depois da perda. Essa é uma das lições mais duras e libertadoras do estoicismo. Sêneca dizia: é parte da cura o desejo de ser curado. E o desejo de se curar começa quando você entende que nada que vai embora define o que permanece em você. Você não é a rejeição, não é o abandono, não é o silêncio que te deram. Você é o que você escolhe se tornar agora, com as ferramentas que tem e a força que desenvolve. Desapegar não é esquecer, é não depender mais. É agradecer pela experiência, aprender com ela e seguir com um coração mais maduro. E ao fazer isso, você se liberta do controle emocional que o outro talvez ainda acreditava ter sobre você. E aqui está a mágica. Quando você não precisa mais, o outro começa a sentir falta, porque ele nota que você foi embora de verdade, não só fisicamente, mas emocionalmente. Você se soltou, e ninguém se arrepende tanto quanto quem percebe que o outro já não olha mais para trás. Atitude 10. Use o tempo a seu favor, e não como castigo. A pressa é inimiga da transformação. Quando você tenta mostrar para o outro o quanto está bem logo após ser desvalorizado, isso soa forçado. Soa como performance. E o arrependimento verdadeiro não nasce da performance, nasce da constância. Seja paciente, dê espaço, desapareça por um tempo, trabalhe em silêncio, reconstrua-se longe dos holofotes. A transformação sólida precisa de tempo, e é esse tempo que vai fazer sua ausência pesar como chumbo na mente de quem te perdeu. Marco Aurélio refletia: o tempo é como um rio que flui. Você não pode tocar a mesma água duas vezes, pois ela já passou. Essa frase nos ensina que o tempo não volta, e que o que você faz com ele define seu destino. Se você usar seu tempo para crescer, para florescer, para se tornar uma presença tão forte que já não cabe no passado que te ofereceram, o outro vai perceber e vai se perguntar: como deixei passar alguém que agora parece tão completo? Esse tipo de arrependimento é silencioso, corrosivo, lento, mas profundo. Atitude 11. Faça da sua ausência a sua maior presença. Quando você estava disponível, sua presença talvez tenha sido ignorada. Mas quando você desaparece, o vazio que você deixa começa a falar. A ausência verdadeira é diferente do joguinho de sumir. Ela não é forçada, ela é autêntica. Você se afasta não por estratégia, mas porque compreendeu que sua energia não é para qualquer ambiente.
que o seu valor não é para ser jogado ao acaso. E é nesse silêncio, nessa distância, que o arrependimento começa a nascer. Porque a mente de quem te perdeu começa a te reviver, em lembranças, em sons, em cheiros. Começa a lembrar das conversas, da forma como você tratava, da sua lealdade, do seu cuidado. Tudo aquilo que parecia óbvio demais para ser valorizado enquanto estava presente, agora começa a doer na ausência. Sêneca dizia: as coisas que são feitas em silêncio duram mais. Quando você sai de cena sem fazer alarde, sem pedir para ser lembrado, você se torna memória. E memórias verdadeiras não se apagam. Se tornam fantasmas doces e incômodos. Se tornam o espelho onde o outro vai enxergar o que desperdiçou. Sua ausência vai morar nos espaços vazios da consciência de quem não te valorizou. E aos poucos, isso vai se tornar insuportável. Atitude 12. Crie uma nova narrativa sobre quem você é. Você tem duas escolhas depois de uma rejeição. Ou você reforça a história de que foi deixado, ignorado, maltratado, ou você escreve um novo capítulo. Os estoicos eram mestres em virar páginas. Eles sabiam que, em qualquer situação, o poder estava dentro. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna aquilo que pensa. Se você pensa que é fraco, que foi humilhado, que nunca mais vai encontrar alguém, sua alma se deforma. Mas se você começa a construir uma nova visão, de alguém que aprendeu, que cresceu, que amadureceu, sua alma se ergue. E o mundo responde a isso. Você não é a versão que te rejeitou. Você não é a opinião de quem te desprezou. Você é aquilo que constrói a partir disso. E quando o outro te reencontrar, talvez meses depois, e não reconhecer mais aquela pessoa dependente, machucada e confusa, algo vai quebrar dentro dele. Porque ele vai perceber que enquanto você reescrevia sua história, ele permaneceu preso na velha narrativa. E aí, o arrependimento é inevitável. Atitude 13. Não fale mal de quem te fez mal. Essa talvez seja uma das atitudes mais difíceis, mas também uma das mais nobres e impactantes. Quando você é ferido, ignorado, traído ou rejeitado, o impulso imediato é querer desabafar, contar para os amigos, postar indiretas, expor, denunciar. Mas o estoico escolhe o caminho oposto, o da grandeza silenciosa. Sêneca dizia: ofensas não ferem a menos que nos preocupemos com elas. E quando você decide não dar voz à dor, você corta o poder que o outro tinha sobre você. Não é sobre fingir que não aconteceu. É sobre decidir que você não será definido por isso. Quando alguém te faz mal e você opta por não revidar, nem com palavras, você está dizendo sem dizer: sou maior do que isso. E acredite, a dignidade impressiona. E com o tempo a consciência do outro vai pesar, porque nada provoca mais arrependimento do que perceber que você teve a chance de se vingar e escolheu apenas seguir. Isso dói, isso humilha, isso corrói o ego do outro e fortalece o seu. Atitude 14. Recuse o papel de vítima. Abrace o papel de mestre. Você não é o que fizeram com você. Você é o que faz com o que fizeram. O estoico é, acima de tudo, responsável pela própria alma. Ele não se vitimiza, não culpa o destino, não se prende ao "por que isso aconteceu comigo?". Ele transforma tudo em aprendizado. Epicteto dizia: o que perturba o ser humano não são os eventos, mas sua percepção sobre eles. Quando você escolhe crescer ao invés de se lamentar, você muda a frequência. Você começa a atrair outras pessoas, outras oportunidades, outras energias. Você sai do ciclo do ressentimento e entra no ciclo da maturidade. Quem te deixou esperava talvez que você se afundasse, mas você floresceu. E mais do que florescer, você inspirou, se tornou exemplo. Fez da sua dor um guia para outros que também estavam caídos. E quando o outro te reencontra, não vê mais uma vítima. Vê um mestre, um professor da própria dor, um sobrevivente que escolheu florescer onde foi podado. Isso gera respeito. E junto com o respeito, vem o arrependimento. Atitude 15.
Viva como se ninguém estivesse te observando, mas todos estarão. Você não precisa mostrar. Você não precisa avisar. Você não precisa postar. A verdadeira mudança acontece no escuro, na sua casa, na sua rotina, no seu olhar, e aos poucos o mundo percebe. Sem que você diga nada, as pessoas sentem, percebem sua energia diferente, seu olhar mais calmo, sua fala mais firme, seu silêncio mais carregado de presença. Marco Aurélio dizia: não perca tempo discutindo como um homem bom deve ser. Seja um. Quando você simplesmente vive com retidão, com dignidade, com foco, quem te perdeu vai ver. Nem que seja tarde, nem que seja de longe, mas vai ver. E vai sentir a pior dor de todas, a dor de perceber que a melhor versão de você nasceu depois que eles foram embora, e que agora não há mais espaço para eles voltarem. Atitude 16. Desenvolva sua independência emocional. Se você quer que alguém se arrependa de verdade por não ter te valorizado, mostre que você não precisa mais dela. A dependência emocional é o que te prende. É o que faz você aceitar migalhas, se humilhar por respostas, viver de esperanças. Mas quando você rompe esse elo, quando você passa a se bastar, você se torna um ser humano livre. Epicteto ensinava: aquele que é livre em sua mente é livre de verdade. E essa liberdade emocional é o que mais assusta quem te perdeu. Porque no fundo, quem te desprezou contava com a sua fraqueza, com a sua saudade, com a sua insistência. Mas você não voltou. Você não ligou. Você não caiu nas armadilhas emocionais. Você construiu paz sozinho. E essa paz tem um som ensurdecedor para quem esperava te ver em ruínas. O arrependimento, nesse caso, nasce da constatação brutal: ele não precisa mais de mim. E quando você não precisa mais, é aí que o outro começa a querer. Atitude 17. Elimine a necessidade de provar algo. O ego quer provar. A alma quer viver. É comum, após o desprezo, querer mostrar para o outro o quanto você está bem, feliz, melhor. Mas isso ainda é dependência. É tentativa de validação. E os estoicos sabiam: tentar convencer alguém do seu valor só mostra que você ainda duvida dele. Marco Aurélio escreveu: o valor de um homem é medido pela paz de sua alma. Ou seja, não é sobre mostrar, é sobre viver com verdade, com calma, com coerência. Quando você não sente mais necessidade de se justificar, de se exibir, de competir, você atinge um novo patamar. E o mais irônico: é nesse exato momento em que você não precisa mais que o outro começa a prestar atenção. Porque não há nada mais poderoso do que alguém que não está tentando provar nada, que apenas é. E esse ser autêntico gera dúvida, incômodo, fascínio e, com o tempo, arrependimento. Atitude 18. Transforme sua dor em arte, em impacto, em beleza. A dor pode te destruir, ou pode te lapidar. Você pode chorar por dias, se esconder, se amargar, ou pode pegar tudo que viveu e transformar em algo belo, em força, em expressão, em arte. E aqui, arte não é necessariamente pintar ou escrever. É criar. É fazer algo novo com aquilo que te feriu. Pode ser um projeto, um trabalho, uma viagem, um estilo de vida. O estoicismo nos convida a transformar a adversidade em virtude. Sêneca dizia: nenhum grande homem é grande por acaso. E todos os grandes, os verdadeiramente grandes, foram moldados por dores que escolheram não ignorar, mas transmutar. Quando o outro te vê usando sua dor como combustível, quando te vê renascendo com mais beleza, mais profundidade, mais verdade, algo dentro dele estremece. Porque agora, tudo aquilo que te machucou se tornou o palco da sua glória. E ele sabe: eu fui parte da dor que hoje o fortaleceu. Esse é um dos arrependimentos mais silenciosos e poderosos. Atitude 19. Não volte atrás, por mais que o outro retorne. Chegará um momento em que quem te rejeitou vai perceber, vai sentir, vai procurar. Pode ser uma mensagem, um oi sumido, uma curtida fora de hora, um sinal de que o arrependimento bateu à porta. E nesse momento, o estoico precisa estar preparado.
porque voltar para o lugar que te feriu é negar tudo o que você construiu. Marco Aurélio escreveu: se algo te causa dor, não é a coisa em si, mas o julgamento que você faz dela, e você pode mudar esse julgamento agora mesmo. Você não é obrigado a aceitar de volta quem te ignorou. Você pode perdoar, pode desejar o bem, mas não precisa se recolocar onde não foi valorizado. E aqui está o impacto. Quando você diz não com serenidade, sem ódio, apenas com convicção, você coloca um ponto final no poder que o outro tinha sobre você, e o arrependimento, que antes era incômodo, vira desespero, porque agora está claro, você não é mais acessível. Atitude 20. Torne-se inesquecível, não por insistência, mas por essência. Ser inesquecível não tem nada a ver com insistir. Não tem a ver com correr atrás, com enviar mensagens, com fazer presença. Tem a ver com quem você é, com o impacto que você teve, com a forma como você amou, com a sua lealdade, com o seu caráter. Você se torna inesquecível quando é verdadeiro. Quando faz o que poucos fazem, permanece fiel a si mesmo, mesmo diante da dor. Quando ama de forma íntegra, quando se retira de forma elegante, quando cresce com dignidade. Os estoicos acreditavam na eternidade da virtude, e virtudes verdadeiras marcam a alma. Quem conviveu com você, de verdade, vai sentir sua falta, não pela ausência física, mas pelo que você representava, pelo espaço que ocupava. E o mais importante, você se torna inesquecível quando, mesmo podendo voltar, você escolhe não voltar, quando sua evolução é tão real que não cabe mais nos lugares antigos. E aí o outro entende, tarde demais, que perdeu não só uma pessoa. Perdeu uma oportunidade de ser melhor com alguém que valia a pena. O arrependimento que você provoca é a consequência da pessoa que você se tornou. Você não precisa forçar nada. Não precisa postar indiretas, nem fingir estar bem, nem querer chamar atenção. O arrependimento que alguém vai sentir por não te valorizar nasce naturalmente, quando você se transforma silenciosamente, quando você reconstrói sua vida com dignidade, integridade, força e serenidade. O estoico não grita, ele não cobra, ele não se humilha, ele se ergue, ele se torna tão pleno, tão alinhado com a própria essência, que quem um dia o ignorou, inevitavelmente, lamenta. Você não precisa causar arrependimento. Você precisa se tornar alguém impossível de esquecer. A sua evolução é a resposta. A sua paz é a prova. E o silêncio da sua ausência é o grito que ecoa na mente de quem não soube te valorizar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Aqui a gente fala de cura, de força e de recomeço, sem drama, sem vitimismo e com os pés fincados na filosofia que liberta, o estoicismo. Obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, você não precisa ser lembrado por quem te perdeu. Você precisa se lembrar de quem você é.